Fala galera, beleza? Seja bem-vindo à Virtual Lab Network. Meu nome é Rafael e o objetivo desse vídeo é mostrar como configurar o IPsec Aggregate com o Hot Policy. Mas antes disso, temos um recado do patrocinador. Você já pensou em oferecer um atendimento completo de manutenção das máquinas dos seus clientes de maneira totalmente remota? Com o Milvus isso é possível. O Milvus é um sistema de gestão e monitoramento remoto de computadores e inventários que permite acompanhar em tempo real diversos aspectos da máquina do cliente, como temperatura, uso da CPU, consumo da memória RAM, consumo de disco rígido, atualização de antivírus e alterações do firewall que possam deixar o computador vulnerável a ataques. Tudo isso pode ser feito de forma simples e eficiente dentro da plataforma Milvus, sem a necessidade de ir até o cliente. Através do acesso remoto, você pode realizar todas as configurações necessárias na máquina do cliente e solucionar qualquer problema à distância. Além disso, o Milvus conta com agendamento inteligente que automatizam os processos, como programar uma limpeza de disco sempre que o armazenamento chegar a 100 GB ou criar uma rotina de atualização de software e firmware instalados na máquina. E não para por aí, o Milvus é um sistema omnichannel, com atendimento por e-mail, chat, WhatsApp, para você escolher a forma que deseja ser atendido. Então não perca mais tempo, clique no link na descrição e faça seu teste grátis agora mesmo. Em um cenário onde você tem múltiplas VPNs site-to-site, você pode utilizar o IPsec Aggregate para realizar a redundância entre os túneis da VPN. Para entender melhor, eu preparei esse cenário aqui. Temos uma empresa fictícia chamada Acme, que tem um firewall em duas localidades, uma em Campinas e uma em São Paulo. A empresa precisa que quando os servidores forem sair para a internet, eles devem encaminhar esse tráfego para o firewall de São Paulo e a partir do firewall de São Paulo sair para a internet. Somente os PCs vão poder sair pelo firewall de Campinas. Para atender essa necessidade, vamos ter que executar algumas etapas. Criar duas VPN entre os firewalls, criar uma interface agregada e adicionar as VPNs dentro dessa interface, criar uma route policy para direcionar o tráfego dos servidores para dentro dos túneis. Cada FortiGate tem duas interfaces WAN conectadas em diferentes provedores de serviço de internet. Então vamos utilizar esses dois links para subir as VPNs e deixar essa comunicação redundante. Então vamos começar a configuração do nosso laboratório através do switch. Então vou acessar a interface console dele e começar a executar os comandos. Então aqui na interface console do switch, eu vou aplicar os primeiros comandos. Então aqui nessa configuração, eu estou criando duas VLANs, a VLAN 110 para os PCs e a VLAN 120 para os servidores. A primeira porta, a porta 1/0, estou colocando ali em modo trunk, porque é a porta que se conecta com o firewall FortiGate. A porta 1/1 e a porta 1/2, eu estou atribuindo a essas portas a VLAN 110, porque essas portas estão ligadas aos PCs. E a porta 1/3 e 1/4, eu estou atribuindo a essas portas a VLAN 120, porque são as portas que estão conectadas com os servidores. Então aqui a gente conclui a configuração do nosso switch. Agora a gente vai começar a realizar a configuração do firewall de Campinas. A gente vai rodar todas as configurações através de linha de comando, mas depois a gente vai acessar o firewall via interface web e repassar as configurações. Então vou clicar com o botão direito, entrar aqui no modo console dele. E agora aqui na interface console dele, a primeira configuração que eu vou aplicar é para configurar as interfaces WAN do firewall. Então a porta 1 que está conectada à operadora 1 está com o link 1, que está com o endereçamento IP 1.1.1.1, e a porta 2, que está ligada na operadora 2, está com o endereçamento IP 2.2.2.1. Então aqui a gente conclui a configuração das nossas duas interfaces WAN com operadoras diferentes. Agora a gente vai começar a realizar a configuração das VLANs. Então aqui eu estou entrando dentro do Config System Interface e estou criando a VLAN 120. Essa primeira VLAN, a VLAN 120, é a VLAN dedicada aos servidores. Esse endereço IP 10.120.0.1 vai ser o gate para todos os equipamentos que estiverem atrelados a essa VLAN. Na sequência eu estou criando a VLAN 110. Essa VLAN é dedicada aos PCs. E o endereçamento IP 10.110.0.1 vai ser o endereçamento IP gateway para todos os PCs que estiverem dentro dessa VLAN. Então aqui a gente conclui a configuração das interfaces WAN e também das VLANs. E agora a gente vai começar a realizar a configuração das VPNs. Então para realizar a configuração de um túnel VPN, eu preciso definir a fase 1 e também configurar a fase 2 da VPN. E aqui a gente vai aplicar as configurações para realizar a configuração da fase 1. Então aqui eu estou criando o túnel 1. No túnel 1 eu estou atrelando ele à porta 1, porque é a porta que liga com a operadora 1. Dessa forma eu vou ter redundância nesses túneis. E na sequência eu estou colocando um comando ali, que é um comando importante, que é o set aggregate member enable. Esse comando vai informar essa interface que ela vai fazer parte de uma interface agregada. Na sequência eu estou colocando ali meu remote gate,
que é o 3.3.3.1. Esse endereço IP é o endereço IP da interface WAN do Firewall FortiGate que está lá em São Paulo. Na sequência eu estou definindo ali a chave que vai ser utilizada para fechar o túnel 1. Mais para baixo estou criando o túnel 2 e estou fazendo a mesma sequência de configuração. A interface porta 2, que é a porta que se liga com a operadora 2. Dessa forma eu crio redundância atrelando o túnel 2 à porta 2, porque agora ele vai sair pela operadora 2. E mais para baixo eu também estou dando o comando set aggregate member enable, que dessa forma eu estou dizendo para essa porta que ela também vai fazer parte de uma interface agregada. Mais para baixo o meu remote gateway é o 4.4.4.1. Através do link 2 da operadora 2, esse é o endereço IP de WAN da porta do Firewall FortiGate lá de São Paulo. E mais para baixo eu estou definindo ali minha PSK, minha chave, que vai ser utilizada para subir essa VPN. Então configurada aqui a fase 1, agora a gente vai começar a realizar a configuração da fase 2 dessa VPN. Na fase 2 da VPN é uma configuração bem mais curta. Aqui dentro da configuração da fase 2 da VPN, eu preciso definir uma interface para essa fase 2 da VPN. Então aqui eu criei a interface chamada túnel 1 e na sequência eu estou definindo aqui qual o nome da interface que eu criei lá na fase 1 da VPN, que também foi túnel 1. A mesma coisa acontece aqui na configuração do túnel 2. Eu criei uma interface chamada túnel 2 e na sequência eu preciso definir qual o nome dessa interface que eu criei lá na fase 1. Eu estou colocando aqui túnel 2, que foi o nome que eu dei aqui na fase 1 do túnel 2 da VPN. Então aqui a gente conclui também a configuração da fase 2 da VPN. Agora eu vou pegar esses dois túneis da VPN que eu já criei e vou criar uma interface agregada e vou adicionar dentro dessa interface agregada esses dois túneis. E é com esse comando aqui que eu vou fazer isso. Então eu vou entrar dentro de config system ipsec aggregate e dentro dele eu vou criar uma interface chamada agg1 e nessa interface eu vou dar o comando setMember e com esse comando eu vou adicionar os túneis que eu quiser que faça parte dessa interface agregada. Nesse caso vai ser o túnel 1 e o túnel 2. Mais para baixo eu preciso definir o método de balanceamento dessa interface. Nesse caso vai ser layer 3 porque eu quero que esse tráfego seja balanceado. E dessa forma a gente conclui também a configuração da interface agregada. Então agora que eu já criei essa interface agregada, o que eu preciso fazer? Eu preciso definir um endereço IP para essa interface agregada. E o endereço IP que eu vou definir vai ser 172.16.11.1 para a interface do Firewall FortiGate de Campinas e o endereço IP remoto vai ser o endereço IP 172.16.11.2 que vai ser configurado lá na interface agregada no Firewall de São Paulo. E o endereço IP remoto 172.16.11.2 vai ser configurado lá na interface agregada lá do Firewall de São Paulo. Então dessa forma eu concluo aqui a configuração da VPN. Então agora a gente vai criar algumas zonas e adicionar essas interfaces dentro dessas zonas para facilitar na hora de aplicar as configurações de política de segurança. Então agora eu vou criar algumas zonas para poder facilitar na hora de aplicar a configuração de política de segurança no Firewall. Então com essa primeira configuração eu estou entrando dentro do config system zone, eu estou criando a zona túnel e dentro da zona túnel eu estou adicionando aquela interface agregada que a gente acabou de criar. E na zona LAN eu estou adicionando as duas VLANs que a gente acabou de criar. A VLAN 110 que são para os PCs e a VLAN 120 que são para os servidores. Na sequência eu estou criando a zona WAN. Na zona WAN eu estou colocando a porta 1 e a porta 2. Porta 1 que liga com a operadora 1 e a porta 2 que liga com a operadora 2. Outra configuração que a gente vai criar que vai ajudar a gente tanto na hora de configurar a Policy Route quanto configurar a Firewall Policy vai ser a configuração dos address. A gente vai entrar dentro de config Firewall address e a gente vai criar dois address. Um address a gente vai dar o nome de VLAN PC 110 e nesse address a gente vai atrelar a rede 10.110.0.0/24. Na sequência a gente vai criar o address chamado VLAN SRV-120 e nesse address a gente vai atrelar ele ao 10.120.0.0/24. O que isso significa? Em vez da gente trabalhar agora com o endereço IP 10.110 ou 10.120, agora a gente pode trabalhar com os nomes VLAN PC 110 e com a VLAN SRV 120. Então agora a gente vai criar as duas políticas de segurança que a gente vai precisar para permitir a comunicação dos PCs chegar até a internet e também os servidores da VLAN 120 passar por dentro do túnel e chegar até o Firewall de São Paulo. Então são essas duas políticas que a gente vai criar. Então a política 1, como o nome informa ali, então to Firewall São Paulo. Então o que for da origem da zona LAN com destino para dentro do túnel, que for da rede de servidores da VLAN 120, vai ser permitido passar por dentro do túnel. Para chegar até a internet, se não der match nessa primeira política, ele vai cair nessa segunda política. Então o que não for da VLAN dos servidores não vai passar por dentro do túnel, então ele não vai dar match nessa primeira política, vai cair na segunda e na segunda ele vai ter o destino à internet, que nesse caso vai ser os PCs. Então o que for da origem da zona LAN
para a zona WAN vai ser permitido. Então agora que a gente já criou as políticas de segurança, agora a gente vai começar a configurar a parte de roteamento. Então para que o PC consiga chegar até a internet, eu preciso criar a rota default para ele. Então quando a rede PC for precisar chegar até a internet, ela vai ter dois caminhos para chegar. Ela vai chegar tanto pela operadora 1, que corresponde à porta 1, quanto pela operadora 2, que corresponde à porta 2. Agora que a gente já realizou a configuração da rota default, do roteamento estático, agora a gente vai realizar a configuração da policy route. Essa policy route, lembrando, é só para a rede de servidores. Então entrando dentro de config router policy, a gente vai definir o seguinte: o que vier pela interface de entrada VLAN SRv 120 da rede de servidores para qualquer destino vai ser encaminhado para o próximo salto, que vai ser o endereço IP 172.16.11.2, que vai ser o endereço IP que a gente vai configurar na interface agregada lá do Firewall de São Paulo. Então dessa forma, todo o tráfego que demete nessa policy aqui vai ser encaminhado lá para o Firewall de São Paulo. Nesse caso, a expectativa é que demete somente no tráfego da rede de servidores. Por isso que a gente está setando aqui aquele address que a gente criou anteriormente. Então dessa forma a gente conclui a configuração do Firewall de Campinas. Agora a gente vai fazer a configuração dos dois roteadores das operadoras e na sequência a gente vai realizar a configuração do Firewall de São Paulo. Então agora a gente vai realizar a configuração dos dois roteadores das duas operadoras. A gente vai começar pelo router 1 da operadora 1. Então para isso eu vou entrar aqui no modo console dele e aplicar as configurações. Então aqui na console do router 1 da operadora 1, eu vou aplicar as configurações de interface nele. Então a porta 1/0 se conecta com o Firewall FortiGate de Campinas, que é o link 1, e a porta 2/0 se conecta com o Firewall FortiGate de São Paulo, que também é o link 1, só que para São Paulo. E na sequência a gente tem a 3/0, essa porta é a porta do roteador da operadora, se conecta direto com a internet. Então tudo que for direcionado para esse roteador, ele sai para a internet pela porta 3/0. Então agora a gente vai realizar a configuração do router 2 da operadora 2. Então agora eu vou conectar na console do router 2 para a gente aplicar as configurações nele também. Então aqui eu vou aplicar as configurações das interfaces do router 2 também. Então a porta 1/0 se conecta com o Firewall FortiGate de Campinas, que é o link 2, e a porta 2/0 se conecta com o Firewall FortiGate de São Paulo, que é o link 2 do Firewall FortiGate só que de São Paulo. E a porta 3/0 é a porta que se conecta direto com a nuvem da internet. Então significa que todo o tráfego que vier pelo link 2 chegar até o roteador 2 da operadora 2, ele tem como saída para a internet a porta 3/0. E assim a gente conclui a configuração dos dois roteadores das duas operadoras. Agora a gente vai realizar a configuração do Firewall FortiGate de São Paulo. Então agora a gente vai conectar na console do Firewall FortiGate de São Paulo para a gente começar a realizar a configuração dele. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, vim aqui no modo console. E uma vez aqui na console do Firewall FortiGate de São Paulo, a gente vai começar a realizar a configuração das interfaces. Então a porta 1 é a primeira porta 1, que é a porta 1, ela corresponde ao link 1, que liga com a operadora 1. E a porta 2, que liga com o link 2, corresponde à operadora 2. Então aqui a gente conclui a configuração das nossas duas interfaces WAN. Como no Firewall de São Paulo não tem a rede LAN, então a gente pode ir direto para a configuração das VPNs. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então entrando dentro de config VPN IPsec fase 1 interface, a gente vai criar a fase 1 das duas VPNs, tanto o túnel 1 quanto o túnel 2. Então da mesma forma que a gente fez lá no Firewall de Campinas, a gente está fazendo aqui no Firewall de São Paulo. Então aqui a gente está criando a interface túnel 1, essa interface túnel 1 a gente está associando ele à porta 1, que está ligada ao link 1 da operadora 1. Na sequência, aquele comando importante que a gente já havia falado lá no Firewall FortiGate de Campinas, que é o set aggregate member enable. Esse comando vai informar que essa interface vai fazer parte de uma interface agregada. Na sequência a gente está colocando aqui o remote gate, que vai ser o endereço IP da interface 1 que está configurado lá na porta do Firewall de FortiGate de Campinas, no link 1, que é o 1.1.1.1. Mais para baixo a gente tem o túnel 2, então aqui a gente está criando a interface do túnel 2, estamos associando essa interface túnel 2 à porta 2, que corresponde ao link 2 da operadora 2, e também estamos setando aqui o set aggregate member enable, colocando essa interface também dentro de uma interface agregada. E aqui como remote gate a gente está apontando o 2.2.2.1, que é o endereço IP da interface 1 do link 2 lá do Firewall FortiGate de Campinas. E mais para baixo a gente está setando o remote gateway como 2.2.2.1, que é o endereço IP da interface 1 do link 2 lá do Firewall de Campinas. E dessa forma a gente conclui aqui a configuração da fase 1 da VPN. Agora a gente vai fazer a configuração da fase 2. Na configuração da fase 2 é uma configuração bem mais curtinha. Nessa configuração a gente está entrando dentro da configuração da fase 2, config VPN IPsec fase 2 interface. Na sequência a gente está criando uma interface chamada túnel 1.
E nessa interface túnel 1, na sequência a gente tem que definir, dizer qual é o nome da interface da fase 1 que a gente criou. Como eu criei com o mesmo nome, então é o túnel 1. Na sequência, então, a gente está criando a interface túnel 2 e em seguida a gente está definindo ali, informando qual é o nome da interface criada lá na fase 1. Aqui também é túnel 2. Dessa forma a gente conclui aqui a configuração da fase 2 da VPN. Então agora, da mesma forma que a gente fez em Campinas, a gente vai fazer aqui em São Paulo. A gente vai entrar dentro do Config System IPsec Aggregate. A gente vai criar uma interface chamada AGG1. Na sequência a gente vai dar o comando setMember e vamos definir aqui quais são os membros dessa interface agregada. Nesse caso, túnel 1 e túnel 2. Método de balanceamento, layer 3. Então aqui a gente conclui também a configuração da interface agregada. Agora a gente precisa definir um endereço IP para essa interface agregada que a gente criou, que é o AGG1. Então a gente vai entrar dentro de Config System Interface, a gente vai dar um edit na AGG1 e na sequência a gente vai definir o endereço IP 172.16.11.2 como endereço IP local para essa interface, e como remote a gente vai adicionar o endereço IP 172.16.11.1, que é o endereço IP lá da interface agregada lá do Fire FortiGate de Campinas. Agora chegou a hora da gente criar zonas, então a gente vai criar duas zonas. A gente vai criar a zona túnel e dentro da zona túnel a gente vai adicionar a interface agregada, a AGG1. E a gente vai criar também a zona WAN. E dentro da zona WAN a gente vai adicionar as duas portas WAN, a porta 1 e a porta 2. Agora a gente precisa definir uma política de segurança para permitir a comunicação de que quem vier por dentro do túnel consiga chegar até a internet. Então essa política de segurança a gente vai chamar de From Firewall CPS, que é o Firewall de Campinas. Então o que vier pela interface da zona túnel e sair com destino pela zona WAN vai ser permitido chegar até a internet. Então para finalizar a gente vai aplicar a configuração de roteamento aqui no Firewall. Então essas duas primeiras rotas são rotas default, uma sai pela porta 1, que é pelo link da operadora 1, e o outro sai pela porta 2, que é pelo link da operadora 2. Na sequência a gente está criando uma rota de retorno para a rede de servidores que fica lá no Fire FortiGate de Campinas. Então agora chegou a hora da gente realizar os testes. A gente vai fazer um teste de saída para a internet a partir do PC1. Então o PC1 ele tem que sair pela internet a partir do Fire de Campinas. Então ele tem que fazer esse fluxo, vir para cá e daqui para a internet. No caso dos servidores ele tem que vir para o Fire, passar por dentro do túnel, ir para o Fire FortiGate de São Paulo e depois ele ir para a internet. Depois a gente vai derrubar uma das VPNs e a gente vai testar se os servidores e o PC ainda vão continuar chegando até a internet. Então eu estou aqui na console do PC1, então a primeira coisa que a gente vai fazer é um teste de ping para o 8.8.8.8. E ele está respondendo o ping. Agora a gente vai ver por onde ele está saindo. Eu vou dar um tracer e vou colocar o IP 8.8.8.8. Então aqui a gente pode ver que ele vai para o 10.110.0.1, que é o gate da VLAN dele lá no Fire FortiGate. Na sequência, o Fire FortiGate encaminha para a operadora pelo link 1, 1.1.1.2 e depois ele vai para a internet. Então aqui a gente valida que o PC1 está saindo pelo Fire FortiGate Campinas. Agora a gente vai testar o servidor. Então eu estou aqui com a console do servidor aberta, está com o endereçamento IP 10.120.0.2 e aqui a gente vai fazer um teste para ver se ele está saindo para a internet. Vai dar o comando ping 8.8.8.8 e aqui a gente vê ele saindo para a internet também. Agora a gente precisa validar se ele está saindo pelo Faro de Campinas ou pelo Faro de São Paulo, como ele deveria fazer. Então a gente vai dar o comando trace 8.8.8.8 e aqui a gente vê que ele vai para o 10.120.0.1, que é o gateway dele. Na sequência ele manda para o IP da interface agregada lá do Fire FortiGate de São Paulo, que é 172.16.11.2, significa que ele passou por dentro do túnel. Quando ele chega no Fire FortiGate de São Paulo, ele vai para a internet a partir do link 1, pelo endereço IP 3.3.3.2. Então aqui a gente conseguiu separar o PC1 saindo pelo link de internet local, pelo Fire de Campinas, e o servidor 1 saindo pelo Fire FortiGate de São Paulo, pelo link 1. Agora a gente vai fazer um teste de redundância. A gente vai deixar um ping acontecendo aqui no servidor. E agora a gente vai derrubar o VPN1 e vai ver se ele continua pingando. Então a gente vai deixar o ping acontecendo aqui. Agora a gente vai lá no Fire FortiGate e derrubar uma das VPNs. Então agora eu estou aqui na interface web do Fire FortiGate de Campinas. Eu vou vir aqui em Dashboard. Na sequência eu vou vir aqui em IPsec Monitor. Agora eu vou expandir a interface agregada. E aqui a gente consegue ver os dois túneis VPN, o túnel 1 e o túnel 2. A gente vê que o tráfego está acontecendo mesmo no túnel 1. O que a gente vai fazer? A gente vai selecionar o túnel 1 e vai derrubar o túnel 1.
Então agora a gente expande aqui novamente e a gente vê que o túnel 1 agora está fora. Agora a gente vai ver se o ping lá do servidor continua acontecendo. Ó, conforme a gente pode ver, o ping ainda está acontecendo. Não teve interrupção no ping, mesmo a interface do túnel 1 estando fora. Vamos atualizar a página para ver se agora começou a incrementar tráfego no túnel 2. Vou dar um atualizar aqui. Vou expandir novamente e agora a gente vê que já está incrementando o tráfego aqui no túnel 2. A gente vai atualizar 3.28. Então o tráfego agora está contingenciado. Parou em cima, começou pelo túnel 2. Então dessa forma a gente consegue validar que os túneis estão funcionando e também estão funcionando de forma redundante. Eu vou deixar o script dessa configuração na descrição do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e até o próximo vídeo.